tudo que é acordado, tudo que é combinado antes é mais barato. Então, o planejamento patrimonial vem justamente para isso, para fazer com que essa sucessão seja mais suave dentro do possível, seja mais tranquila também para os seus sucessores. Felipe, a gente vai falar agora sobre assessoria patrimonial, né? O que é isso? Assessoria patrimonial refere-se não somente aos investimentos que a pessoa possui, refere-se também a todo o patrimônio da pessoa, seja empresa, seja imobiliário, seja financeiro. Então, quando a gente vai fazer um projeto de patrimônio da família, a gente vai entender todo o espectro financeiro, patrimonial, terra, bens, cotas societárias. Tudo que aquela pessoa, aquela família possui. Exatamente. Não necessariamente o que está liquidado. Não. O planejamento patrimonial é justamente para que se tenha uma ideia de liquidez para a família no caso de uma sucessão. Mas, hora menos hora, a sucessão irá ocorrer. Nesse sentido, qual é o momento ideal para começar a pensar nisso, já que a gente sabe que é algo certo? Em culturas mais desenvolvidas financeiramente, nos Estados Unidos, por exemplo, esse é um assunto que já começa a ser tratado desde a adolescência. Os jovens já têm um conhecimento financeiro, de investimentos, de patrimônio, esse assunto já é tratado na família. Tanto que lá existe uma cultura muito forte de como qualquer pessoa se blinda contra o processo de sucessão. Tu pode fazer isso tanto quando tu já tem algum patrimônio, tu tem um patrimônio imobiliário, tu já tem um patrimônio cotas societárias e muitas vezes já determina também os pilares financeiros daquela família, seja um emprego, seja uma renda. Por exemplo, profissionais autônomos. É muito importante que eles tenham uma ideia de proteção no caso de uma sucessão repentina. Isso pode acontecer. Como é que a gente faz para executar o planejamento na hora da sucessão? É importante fazer o seu planejamento antes da sucessão. Muitas vezes as pessoas imaginam que estão deixando um patrimônio, algo bom para sua família, mas não fazem a sucessão. E muitas vezes é como se fosse deixar um cofre, mas não deixar a chave. O planejamento de sucessão é justamente isso. É fazer com que a pessoa, a família que vai receber aquele patrimônio, tenha tranquilidade nesse momento. Normalmente é um momento de turbulência. Muitas vezes a gente conhece casos de patrimônios que foram dilapidados, né? Nesses processos, de famílias que foram destruídas nesses processos. Então, para que isso não ocorra, para que a unidade familiar permaneça junta, para que as famílias continuem com aquele patrimônio e possam usufruir dele, é importante que esse planejamento seja feito. Ou seja, quem possui patrimônio precisa planejar e quem vai recebê-lo precisa ser orientado. Exatamente. A pessoa que vai receber aquele patrimônio tem que entender as características. Se é um patrimônio imobiliário focado em desenvolvimento imobiliário, se é um patrimônio imobiliário focado em aluguéis, se é um patrimônio financeiro, se é um patrimônio de cotas societárias de uma empresa. Aí vem aquela questão, né, de tu não ter herdeiros, de tu ter sucessores. E isso é uma coisa que se constrói ao longo dos anos. Digamos que tenha sido bem planejado, que esteja tudo certo, de que forma a herança pode ser convertida em investimentos, né? Quando ocorre o evento da sucessão, a gente normalmente sabe que existem custos envolvidos, custos legais, tributários e entre outros, né? Qual a melhor forma, a melhor maneira de fazer esse patrimônio estar liberado para se tornar investimento? Existem algumas formas que tu pode utilizar previamente para transformar esse patrimônio, qualquer que seja, em patrimônio, investimento das famílias. Testamento é muito utilizado. Tu pode utilizar via previdência privada. Previdência privada é muito utilizado para isso, porque não entra no processo de inventário sucessório. Ou seja, caso tu deixe a previdência para os teus beneficiários, ela é transmitida automaticamente. Ou seja, é um mecanismo muito utilizado. Seguro de vida resgatáveis também é um mecanismo muito utilizável, porque também não entra em inventário e não tem imposto de renda para os que vão receber aquele seguro de vida. Transmissão em vida, doação, usufruto. São diversas formas que aí tu vai entender com cada uma das pessoas qual que é a mais eficiente. Entendi. Às vezes é previdência, às vezes é o seguro, às vezes é apenas a doação. Então, varia muito de família para família. Eu estou entendendo que não adianta só ter para deixar, tem que saber como deixar. Exatamente. Ter e não saber como deixar
na nossa visão, muito pior do que tu dilapidar o teu patrimônio é tu causar um problema dentro da tua família. Porque normalmente, se tu não deixa isso muito bem estabelecido entre quem está deixando o patrimônio e quem está recebendo aquele patrimônio, pode haver discordância. Tudo que é acordado, tudo que é combinado antes é mais barato. Então, o planejamento patrimonial vem justamente para isso, para fazer com que essa sucessão seja mais suave dentro do possível, seja mais tranquila também para os seus sucessores. Se eu sou um sucessor, né, vamos falar agora do outro lado. Como lidar com sabedoria com aportes repentinos de capital? Vamos pegar um exemplo que é mais marcante. Mega Sena. Muitas pessoas dizem e devem comentar contigo, né? Se eu ganhar na Mega Sena, não tem mais problema na minha vida. Geralmente, em torno de 70% a 80% das pessoas que ganham na Mega Sena voltam ao padrão de vida que tinham anteriormente. Por quê? Porque elas não conseguem lidar com esse aporte repentino de recursos. O mais recomendado é que essas pessoas recebam esse recurso, no caso dos sucessores, mantenham o seu padrão de vida, mantenham seus gastos, sua estrutura familiar tal qual ela era antes do evento de sucessão. Conforme tu for se acostumando em ter esse patrimônio, seja imobiliário, seja financeiro, aí tu vai fazendo os ajustes conforme as tuas possibilidades. Mas a gente vê muitas vezes a pessoa recebe um recurso que ela não esperava, ela compra, faz gastos em algo que normalmente gera um custo posterior, um imóvel mais caro do que ela pode sustentar, um automóvel mais caro do que ela pode sustentar, um apartamento na praia, uma chácara, alguma coisa que tem um custo subsequente e que o padrão de renda não suporta. Levando alguns anos depois, a pessoa tem que se desfazer desse patrimônio a um preço, às vezes, menor do que ter ele que queimar vale. aquele patrimônio justamente pelas dívidas que ela está fazendo por ter comprado aquele patrimônio. Muito importante, então, para as partes dessa relação, né? Tanto o detentor do capital quanto quem vai recebê-lo, buscar orientação, buscar a melhor estratégia para poder passar por esse momento com sucesso, né? Com tranquilidade e sucesso, né? No que tange ao cuidado dos bens, né? Assim como cada vez mais as pessoas têm estudado mais sobre investimento financeiro, sobre previdência, sobre como ter menor tributação no seu dia a dia de investimentos imobiliário, societário e financeiro, cada vez mais as pessoas estão procurando esses mecanismos de como organizar a sua sucessão. E isso é extremamente importante, é extremamente relevante para quem tem essa preocupação. Então, a gente vê cada vez mais as pessoas nos buscando esse tipo de mecanismo financeiro e de instrumentos para se blindar e blindar a sua família. O que a gente vê pelas pessoas com as quais nós trabalhamos tem essa preocupação de deixar uma tranquilidade, de deixar a família unida e que aquela transmissão de patrimônio não seja o começo do fim da família. Então, tem dado um resultado muito bacana, cada vez mais as pessoas têm encontrado uma via que é confortável para quem está passando o patrimônio e para quem está recebendo. Para mim é um prazer poder ter esse momento contigo, poder facilitar a compartilhamento de tantas orientações importantes que podem ajudar tantas pessoas a viverem mais, melhor e serem mais felizes. Então, só tenho que te agradecer. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço pela atenção, Carol. Obrigada. Obrigado.